vamos mostrar o if-else e o else-if. Também é considerado básico, mas também para este também preciso que mantenham na parte de trás das vossas cabeças os loops, os loops for, while, mantenham só essa lógica assim em pensamento, em background, para tentarem entender isto. Portanto, se pensarem um pouco naquele exemplo que eu dei na aula anterior de loops do while, de while, enfim, pensem o que é que significa if em inglês e o que é que significa else. If é se, tipo, se a minha caneta for preta, devolve true. Se a minha caneta for amarela, por exemplo, se a minha caneta for amarela, devolve true. Se não for, devolve 0, false. A minha caneta é amarela? Não. Então vai devolver o quê? 0, false. Mas se a condição em vez de amarelo fosse preto, a minha caneta preta vai devolver true. Por exemplo, if this pen, if esta caneta for verde, devolve true. Se não for verde, devolve false. Ela é verde? Não. Então vai devolver false. É basicamente, de uma maneira abstrata explicada, isto é um if e um else, agora vou mostrar em código. Portanto, temos aqui a nossa biblioteca, o nosso main, temos a nossa variável inteira nota. Vamos supor que isto é tipo um aluno que teve uma nota em que as notas são de 0 a 20 e eu quero saber se passou ou não, e a positiva é só a partir do 10. Pronto. Int nota, neste caso o nosso aluno vamos dizer que ele teve 12. E o if escreve-se da seguinte maneira em termos de sintaxe. É muito parecido com os loops, por isso é que disse para manterem em mente, muito parecido. If a nota, que é esta variável, for igual ou menor que 20, igual ou maior que 20, peço desculpa, se a nossa nota, aqui a variável nota, for igual ou maior do que 20, abrimos aqui a chaveta, não é? Para dizer o que é que vai acontecer dentro desta condição, qual é o printf ou o que é que vai acontecer dentro da nossa condição. If a nossa nota for igual ou maior que 20, vai aparecer um print a dizer excelente, porque ele teve a nota máxima, porque tem que ser igual a 20 ou maior. Como não existe maior do que 20, né? Os professores só vão dar até 20, se for igual ou maior que 20, tem excelente. Agora fechamos aqui, eu sei que a chaveta está em baixo, mas ela está aqui a apontar que está a fechar, certo? Ela abriu aqui e fechou aqui. Portanto, if for esta a condição, se ele estiver dentro deste parâmetro, desta condição, ele vai imprimir aqui excelente. Else if, se ele não estiver, ou seja, se este aqui não for verdadeiro, ele vai executar a próxima linha. A próxima linha também tem uma condição. E a condição é que se a nota for igual ou maior do que 10, aparece uma mensagem, né? Abre aqui a chaveta e aparece uma mensagem a dizer aprovado. Quer dizer que ele só teve positiva, foi entre o 10 e o 19 ele teve positiva. Aprovado. Se a nossa nota, aqui, a nota do aluno, não se enquadrar nem nesta condição, nem nesta, ele passa para a próxima linha e por aí adiante. Ou seja, ele fecha a chaveta desta, else if, abre a chaveta e aparece um printf a dizer reprovado, porque ele teve menos do que 10, não é? Ou seja, este último else if, ele não tem aqui nenhuma condição. O que é que significa? Porque é que ele não tem aqui nenhuma condição? Porque se o aluno não se enquadrar nem nesta, nem nesta, vai aparecer esta mensagem. É um pouco como aquele exemplo que eu dei no início do default. Isto é como se fosse o default do nosso atendedor de chamadas, Depois ele fecha a chaveta, return 0. Se vocês repararem no else if e no if else, perdão, existe uma nota que o aluno tem.
Aqui resumindo novamente o código, o aluno teve 12. Se a nota dele for igual ou maior que 20, se enquadrar dentro desta condição, if enquadrar-se na condição, abre a chaveta, aparece esta mensagem. Fecha a chaveta. Se o aluno não se enquadrar nesta, vai sempre por ordem, ele passa para a próxima. E ele, se enquadrar nesta condição, ele vai ter acesso a esta mensagem. Mas se a nota dele, que neste caso é 12, não se enquadrar em nenhuma destas duas, aqui está 12, mas vamos imaginar que dizia 8. Aqui dizia 8, por exemplo. Ele não se enquadra em nenhuma destas duas, então ele vai receber esta mensagem, reprovado. Porque isto não é preciso condição. Esta última é de tipo, ou tudo ou nada, basicamente. Se não te enquadrares em nenhuma destas, vais receber isto. A única coisa que podes enquadrar é estas duas. Não te enquadraste, recebes isto. E agora, se prestarem atenção ao else if else, que foi este que mostrei agora, e se formos ver a questão do switch case, a estrutura é muito parecida. A estrutura aqui do switch case vai dar ao mesmo. Se não te enquadrares nesta, ele passa para a próxima. Se não te enquadrares nesta, ele passa para a próxima. Estão a ver? E no final tem aqui um default, que é não te enquadraste em nenhuma, primiste uma opção que não era nenhuma destas, ele dá-te o default. Só que a diferença é que este aqui permite o utilizador escolher uma opção, 1, o 2, o 3. O outro ali simplesmente apresenta o resultado. O outro só vos apresenta aqui o resultado. Já vos encaixa numa caixinha. O outro tem interatividade. Este não, este encaixa simplesmente o aluno na caixinha. Pronto, este foi aqui o nosso if, else, else, if, ali o nosso switch case, tivemos ali as estruturas no meio. Espero que tenham gostado. Como eu digo sempre, alguma dúvida que tenham, metam nos comentários, perguntem. Se muita gente pedir, eu posso fazer um novo vídeo e tentar explicar melhor com novos exemplos. Tudo o que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance para vocês entenderem, eu vou fazer, porque programação é muito útil hoje em dia e isto ainda é só C, que é a base de tudo. Se vocês entenderem esta base de tudo, há muita gente que provavelmente, que eu já ouvi falar e já me disseram, começaram por tentar entender outras linguagens de programação, como Python, por exemplo. Disseram, eu não entendi nada. Pois... Porque convém a pessoa entender a estrutura base primeiro. Vocês não podem aprender a fazer arroz se não saberem o que é um refogado, não é? Pronto, não podem fazer pão se não aprenderem a mexer no forno primeiro. Portanto, há toda uma hierarquia e uma estrutura que se deve seguir. Que por vezes a pessoa, quando é autodidata, faz muito bem ser autodidata, mas... não por culpa da pessoa, claro, não tem noção desta estrutura que existe. Portanto, é sempre melhor aprender C primeiro, na minha opinião, humilde opinião, aprender C primeiro e depois tentar aprender outras linguagens. Porque aprendendo ali o C, que é a linguagem mais dura, que nos obriga a declarar cada pequena coisa, todas as outras, na minha opinião, tornam-se um pouco mais fáceis. À exceção de Java. Java eu tenho opiniões particulares sobre essa linguagem, mas isso fica para outros vídeos talvez. À exceção de Java, todas as outras se tornam mais fáceis no momento em que sabem C. Mas pronto, acho que Java só complica mais, mas não vos quero assustar, isso já é só uma opinião minha. E pronto, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, ponham nos comentários. Tchau!